Se tem um ditado popular tão certo quanto um mais um é dois, é aquele lá. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi justamente isso que aconteceu com o Botafogo na partida contra a LDU, lá no alto da montanha. E, na sua opinião, quem foi o principal culpado por essa eliminação? Comenta aqui embaixo. Eu posso até imaginar o que você está pensando nesse momento. E também imagino que a maioria vai escrever aqui embaixo. Mas eu vou até falar sobre isso daqui a pouco e vou dar uma pincelada rápida no que eu vi dessa partida e apontar o que foi, na minha opinião, o principal fator que eliminou o Botafogo. E foi um detalhe, não tão pequeno assim, que já vem assombrando o Botafogo há muito tempo. Porque, na boa, o Botafogo tem um time muito melhor do que o time da LDU, tá? Tô sendo sincero aqui. E isso nem é uma opinião, é uma constatação. E esse detalhe foi o que eliminou o Botafogo. Eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo aqui, porque eu já tô vendo que essa mídia clubista e os rivais estão poluindo a cabeça do botafoguense. Eu sei que é difícil, se você for botafoguense, provavelmente você tá passando um momento bem ruim agora, porque não é fácil, né? Não é fácil aí, pô, você tá vendo que você tem chance de ganhar o campeonato, aí o time vai lá, por um detalhe é eliminado. Não é fácil mesmo. O pessoal fala, mas é só futebol. Não, meu amigo, não é só futebol. Não é bem por aí. Bom, quase que eu soltei o que eu ia falar durante o vídeo, mas antes de entrar nesses assuntos aí, por gentileza, deixa o like no vídeo, tá? Clica no joinha, porque esse joinha é poderoso e abençoado e prospera esse humilde projeto aqui. E se você quiser se sentir à vontade aí, se inscreva no canal, faço muita questão de você por aqui. Então, bora botar os pingos nos is. Tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Veja bem, do lado de cá do chaveamento passou o São Paulo e a LDU que vão se enfrentar nas quartas de final. E ambos passaram arranhados, parece que brigaram com onças, porque não foi fácil para ninguém. E o meu São Paulo, por exemplo, passou pela fresta da porta, foi para os pênaltis. 2 empates aí, lá os caras meteram 2 bolas na trave, erraram 2 pênaltis. Um foi para fora, o outro o Rafael pegou, fora uma defesaça que ele fez. No Morumbi, o São Paulo chegou aí a abrir o placar, depois teve o pênalti para eles. E nos pênaltis, o São Paulo ganhou. Ufa! E agora o Botafogo, dos 4, foi o que mais teve oportunidade. Pode reparar, na partida que rolou no Newton Santos, o Botafogo fez o gol aos 13 segundos, meu amigo. O que explica um jogo desse não terminar 4, 5-0, 5-1 que seja? Botafogo atacando, atacando, os caras espelhando, subiram a marcação e mesmo assim o Botafogo criou jogadas, chances claras de gol, mas não converteram. Aí fica difícil. E futebol é assim, quem não faz, toma. O Botafogo não tomou o gol no Newton Santos, mas tomou 2 lá na altitude. Mas o que lascou de verdade foi aquele gol que o Botafogo tomou aos 7 minutos. Um bate e rebate danado, o cara chuta, a bola vai no canto. A partir dali, a proposta do David Ancelotti foi para os ares, certo? O Botafogo ficou completamente perdido. Mas, para falar a verdade, eu preciso fazer um curso para tentar entender qual que era a proposta do David Ancelotti. Porque me custa entender e acreditar que a proposta dele era colocar o time para correr atrás dos caras a partida toda, lá na altitude. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sou treinador de futebol e me recolho na minha insignificância como o tal. Não trabalho com isso. Porém, o pouco que eu conheço de futebol foi suficiente para dizer no meu vídeo passado. No próximo jogo, lá na altitude, o Ancelotti, ele tem que se ligar. Não pode jogar com pontas, porque você vai soltar os cachorros, você vai espaçar o time, você vai tomar um prejuízo. Vai no 4-4-2 clássico, humildade. Povoa aquele meio-campo e depois resolve. Porque o Botafogo estava com um placar favorável. Não precisa chegar lá e ficar correndo de um lado para outro, que vai cansar o time no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. Agora conta para mim qual é a necessidade de você botar 2 pontas num jogo como esse. O meio-campo ficou um buraco, você percebeu isso aí? E é por isso que o Botafogo ficou correndo atrás da LDU o jogo inteiro, cansou os caras. O cara entrou com 3 volantes, tudo bem, vai, quer botar 3 volantes, mas por que diabos você vai colocar 2 pontas e botar o Savarino para jogar como um centroavante, vamos dizer assim? Queria colocar o Savarino como um falso 9, sendo 9, aí não tem condições. Savarino é um dos únicos que sabem chutar com precisão de fora da área. Se ele colocasse o Savarino como um terceiro homem de meio campo, seria melhor do que você isolar o Savarino lá na frente. O ar rarefeito, quando falta ar, a bola fica rápida. E justamente para evitar ficar correndo de um lado para outro e cansar, fadigar a equipe, cabia muito bem um chute de fora da área. Só que o cara que podia fazer isso, ele botou no cangote do goleiro. E quando finalmente o David Ancelotti entendeu que os jogadores estavam quase precisando de balões de oxigênio, e faltava até perna nos caras ali, além de pulmão, ele deu uma ajustada, o time ficou compacto, entendeu o jogo, e aí foi a hora do pênalti. Marcou o segundo gol, aí eu falei, agora acabou.
agora não tem mais o que fazer. Só que foi o contrário. O Botafogo começou a jogar melhor depois do gol de pênalti. Mas a cereja do bolo foi a hora que a LDU perdeu um jogador expulso. O Botafogo botou uma pressão, quase que o Vitinho fez o gol. Caiu no pé errado, mas não é no pé dele errado, é no pé do jogador errado. Não entendi por que ele tirou o Savarino. É uma questão que eu queria pontuar aqui. Podia recuar o cara. Não, foi tirar o jogador que sabe chutar. Mas tudo bem. Botou o Montoro mais pro final. Pô, por que você vai botar o Montoro mais pro final, brother? Montoro, jogador novo, habilidoso, tem mais fôlego para jogar na altitude. Então tem muita coisa aí que sim, o David Ancelotti pecou. Só que faltou, sabe o quê? Eu vou abrir o jogo aqui. Faltou uma parada nessa história aí. Se tivesse esse detalhe, eu tenho certeza que o Botafogo teria feito um jogo totalmente diferente. E esse detalhe é uma coisa bem simples mesmo, mas que no final faz toda a diferença. É que nem a chave do carro para um carro que precisa de chave. Se você não tem a chave, o carro não liga e não anda, tá? É um pequeno detalhe. Mas antes de falar sobre esse detalhe, eu quero anunciar a Insider, que é a nova empresa parceira aqui desse canal. A Insider é a fabricante dessas camisetas que eu costumo gravar os vídeos aqui, costumo ir para casamento, sair, andar na praia, andar de bicicleta, né, que são camisas que são minimalistas, são leves, confortáveis e tem a tecnologia anti-odor e seca rápido também. Quando você lava ela, ela seca rápido e tem um detalhe, não precisa passar porque ela não amassa. E no site da Insider você não vai encontrar só camisetas, tá? Você vai encontrar meia, cueca, bermuda, tem um monte de coisa lá. E não tem só linha masculina, tem a linha feminina também. E para acessar o site é só você apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela ou pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E utilizando o meu cupom INFINDOESPORTS, tudo junto, você garante descontos e tem ali algumas vantagens no site. Corre que ainda dá tempo. Mas antes de você clicar aí para o site da Insider, você tem que saber do detalhe que fez toda a diferença. O David Ancelotti não sabe que diabos é a tal da altitude e ele deixou bem claro isso. Faltou a tal da boca amiga. Sem sacanagem, tá? Uma pessoa ou um grupo de pessoas especializados na tal da altitude para dar uma aula para ele. Dava tempo de fazer. Porque quando a gente olha a escalação, a formação, nesse tal de 4-1-4-1, com pontas e o Savarino jogado lá dentro do gol, o cara que sabe chutar, aí já dá para sacar que ele não estava entendendo nada o que estava acontecendo ali. E eu não quero tirar a parte do erro que cabe ao David Ancelotti e jogar na caçamba da altitude, eu não estou fazendo isso, tá? Mas eu quero dizer que todos esses fatores acabaram prejudicando, inclusive esse detalhe aí que faria toda a diferença. E para quem já está pedindo a cabeça do David Ancelotti, eu vou dar uma dica. Espera, viu? Espera porque o Botafogo está desfalcado, ainda não chegaram os reforços que o Textor tem que trazer. E talvez até traria se passasse de fase, né? Amanhã os caras já estavam aí, mas não aconteceu até agora. Tá faltando zagueiro, tá faltando lateral esquerdo, tá faltando ponta direita, um centroavante, né? Tá faltando ali o Savarino acordar para a vida, que não vive as suas melhores fases também. O cara tá conhecendo o tal de calendário brasileiro, com toda a sua logística complicada e difícil. Até o Abel Ferreira, que tá aqui há quase 5 temporadas, o cara sofre com isso ainda. Quem dirá um cara que acabou de chegar. Eu sou daqueles que defende o trabalho do treinador pelo menos por uma temporada. Bateu uma temporada, o cara não conseguiu achar uma formação ideal, vai embora. Antes disso é muito pouco. Bom, então é isso. Gostaria de saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo. Se puder hypar o vídeo, eu fico muito feliz. Deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima.